Então, gente, agora a gente vai ver o terceiro caso, tá? O último, mas não menos importante, caso de como a gente determina a força resultante em um corpo, tá legal? Então, agora, no primeiro caso, a gente viu mesma direção e sentidos, mesma direção e mesmo sentido. No segundo caso, mesma direção e sentidos opostos. Agora, a gente não vai ter mais as forças sendo aplicadas na mesma direção. Agora, essas forças vão ser perpendiculares, tá? Ou seja, formam entre si um ângulo de 90 graus, como é o caso que a gente está vendo aí, tá legal? Então, nesse caso, quando as forças são perpendiculares entre si, a gente vai ter que recorrer a um teorema velho conhecido nosso, muito amigo, parceiro em todas as horas, que é o teorema de Pitágoras, né? Se eu tenho a força 1, por exemplo, na horizontal e a força 2 na vertical, eu inverti aí, né? A força 1 está na vertical e a força 2 está na horizontal. Para eu achar a força resultante, eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Tá? E resolvo normalmente como a gente resolveria o teorema de Pitágoras mesmo. Tá legal? Bom, tem problema quem é força 1, quem é força 2? Não tem problema, tá? Nesse caso, a ordem não vai alterar o resultado, tá? Se você tem duas forças, 6 newtons e 8 newtons, quem é F1, quem é F2, tanto faz, tá legal? Não vai importar a ordem aí para determinar o resultado da força resultante, tá bom? Vamos ver um exemplo aí para a gente captar melhor essa situação, tá? Eu tenho dois casos. No caso A, eu tenho 3 forças sendo aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido, né? Uma valendo 3, a outra valendo 4 e a última valendo 5 newtons. Então, para eu achar a força resultante, estão as 3 na mesma direção e no mesmo sentido, então basta que eu as some. 3 mais 4, 7, mais 5, 12 newtons. Tá legal? No exemplo B, eu já tenho misturado, ó. Eu tenho duas forças para a direita e uma força para a esquerda. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, mesma direção soma, mesmo sentido soma, sentidos contrários diminui. Então, eu vou somar as duas que estão para o mesmo sentido para a direita e subtrair com o que está sentido contrário para a esquerda. Tá? Então, ó, para a direita nós temos F1 e F3. Né? Então, 3 mais 5, 8. Menos o F2 que está para a esquerda, que vale 4. 8 menos 4, 4 newtons é a força resultante aí. Ficou alguma dúvida, meus amores? Espero que não. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Então, agora, nos próximos slides, a gente vai partir para a prática e fazer os exercícios sobre força resultante. Tá legal, meus amores? Qualquer coisa, vocês me chamam aí que eu tô tirando as dúvidas aí, tá legal? Daqui a pouquinho, aula no Meet. Tá legal? Aí, como sempre, por volta aí das 8h20, 8h30, a gente começa a aula ao vivo. Tá legal, gente? Beijinho para vocês, uma ótima aula e uma ótima semana para todos, tá bom?